Quando você está saudável, quando está crescendo, é natural ter vontade de comer. O mesmo acontece com nossa abordagem à Bíblia, segundo Nancy DeMoss Wolgemuth. Uma prova de que você pertence a Deus, que foi feita justa pela fé em Jesus Cristo, é ter um apetite pela palavra de Deus. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de A Sós com Deus, na voz de Renata Santos. Nancy está no 4º dia da série chamada Como Desfrutar de um Feliz Ano Novo. De acordo com o Salmo 1, o que você pensa, no que você reflete, no que você medita, pode ajudar a explicar por que você é, ou não, uma pessoa feliz. Deixe-me ler o Salmo 1, começando no verso 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Estamos começando o novo ano falando sobre este salmo que nos mostra como ser abençoadas, como ser felizes, como ter um ano novo feliz, como ter uma vida abençoada, como ser uma pessoa abençoada. Falamos sobre o que os justos não fazem. Eles não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, não se assentam na roda dos escarnecedores. Hoje chegamos ao verso 2, que nos lembra da importância de saber o que os justos fazem. A pessoa que é abençoada, a pessoa que é feliz, não anda segundo o conselho dos ímpios. Em vez disso, ela se deleita, tem prazer na lei do Senhor. Esta pessoa sábia, abençoada, feliz, medita na palavra de Deus sempre que pode. Não é suficiente dizer não ao ímpio. Precisamos dizer sim aos caminhos de Deus. Não basta recusar as delícias que o mundo oferece, mas é fundamental nos deleitarmos na rica e satisfatória nutrição disponível através da palavra de Deus. A pessoa que é abençoada, a pessoa que é feliz, não anda segundo o conselho dos ímpios. Falamos sobre isso nos últimos programas, mas em vez disso, ela se deleita, tem prazer na lei do Senhor. Talvez você saiba que a palavra lei é a palavra hebraica Torah. É uma palavra que significa direção ou instruções. A direção do Senhor, a instrução do Senhor. Essa palavra Torah, dependendo do contexto, pode se referir a um único comando das Escrituras ou pode se referir ao conjunto das Escrituras. Claro, eles não tinham o conjunto das Escrituras nos dias dos Salmos. Eles tinham o Pentateuco, os livros de Moisés, os livros da lei. Mas agora que temos o conjunto das Escrituras, eu acho que este salmo nos aponta para nossos relacionamentos com toda a palavra de Deus. Essa pessoa sábia, abençoada, feliz, medita na palavra de Deus sempre que pode. É para lá que a mente dela vai. É nisso que ela foca, é nisso que ela reflete nos momentos livres. As Escrituras falam muito sobre isso. Salmo 119, 24 diz: também os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Eu não recebo o meu conselho dos ímpios, eu recebo o meu conselho da sua palavra. É nisso que eu me deleito. Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Quando falamos sobre deleitar-se, ter prazer na lei do Senhor, isso soa um pouco contraditório para você? Você pensa em ter prazer em leis? Ah, eu amo as leis de limite de velocidade. Uma lei sugere limitações, restrições, coisas que você não pode fazer, coisas que você tem que fazer. Nenhuma de nós ama cumprir obrigações ou não poder fazer o que queremos fazer.
Nascemos para quebrar as leis. Nascemos querendo resistir às leis. Então, como você pode se deleitar na lei do Senhor? Bem, a palavra de Deus nos fala sobre si mesma, que a lei de Deus é santa, justa e boa. É isso que Paulo diz em Romanos 7. É bom deleitar-se na lei do Senhor. É deleitar-se em algo que é bom, é santo, é saudável, é satisfatório. A lei de Deus não foi criada para nos deixar infelizes, para nos fazer prisioneiras, para nos impedir de aproveitar a vida. A lei de Deus foi criada para nos ajudar a desfrutar a vida. Foi feita para nossa bênção e para nos proteger de qualquer coisa que pudesse nos impedir de aproveitar plenamente nosso Criador. É por isso que o salmista disse: "Eu me deleito na lei do Senhor". Qual a imagem que te vem à mente quando escuta sobre meditar na lei do Senhor dia e noite? Talvez venha à mente a imagem de um monge em um mosteiro. Tudo que ele faz é ler a palavra de Deus, entoar a palavra de Deus, cantar os cânticos sobre a palavra de Deus. É tudo que ele faz. Ele não tem vida, não tem família, não faz mais nada. Para algumas pessoas, isso pode soar como uma existência realmente tediosa, terrível, entediante. Talvez você diga: "Eu não quero meditar na lei de Deus dia e noite. Eu não quero ser uma dessas pessoas que vive uma vida completamente isolada. Quero aproveitar a vida". Bem, o amor pela palavra de Deus é uma indicação de estar no caminho da justiça e também é um meio de permanecer no caminho da justiça. Acho que precisamos reconhecer que amar a palavra de Deus, se alegrar nela, desfrutar dela, se deleitar com ela, é um gosto cultivado. Podemos falar sobre adquirir gosto por café. Eu não saberia, nunca provei, mas você pode cultivar o gosto por várias coisas. Você tenta adquirir o gosto por alimentos saudáveis nos seus pequenos, quando eles estão começando a comer. O amor pela palavra de Deus, eu não quero trivializá-lo com essas comparações, mas é um gosto adquirido. A verdade é que quanto mais você se alegra com ela, mais você vai meditar nela. E quanto mais você meditar na palavra de Deus, mais você vai se alegrar com ela. É por isso que alegria e meditação andam juntas aqui no Salmo 1. Você vê isso novamente ao longo dos Salmos. Deixe-me voltar ao Salmo 119, que diz: "Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca." Esse é o testemunho de alguém que tem meditado na palavra de Deus. Ele tem refletido sobre ela, focado nela, voltado seus pensamentos para lá. E chegou a perceber que se deleita com ela, que a desfruta, que ela realmente é satisfatória. Não é como dizer: "Coma as verduras, isso é bom para você, mas você tem que se forçar a comer." Não. Quanto mais você experimenta e vê que o Senhor é bom, mais você descobre isso em sua palavra, mais você encontra Deus em sua palavra, mais você se sente motivada a querer aproveitar e ter o máximo possível da palavra de Deus. O Salmo 19 diz: "A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa." Veja o que a Bíblia diz sobre si mesma. É algo para se alegrar, é prazeroso, é uma bênção, é satisfatório, é completo.
Podemos dizer que o profeta Jeremias viveu em tempos extremamente tumultuados. A nação de Israel, em seu tempo, estava em crise, o povo de Deus estava distante de Deus. Ele estava cercado por decadência moral, política e espiritual. Os reis, os profetas, os sacerdotes, o povo, todos estavam seguindo o conselho dos ímpios. O povo de Deus estava seguindo o conselho dos ímpios. Mas, no meio de toda aquela cultura decadente, o profeta Jeremias encontrou sua sustentação, sua vida e sua alegria meditando na palavra de Deus. Ouça o que ele diz em Jeremias 15, 6. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. A evidência de que você pertence a Deus, de que foi feita justa pela fé em Jesus Cristo, é que você tem um apetite pela palavra de Deus. Quando você a lê, quando você medita nela, ela alegra seu coração, te traz alegria. Por quê? Porque é através da sua palavra que você conhece quem Ele é. Isso é o que leva você a um relacionamento mais profundo com Ele. É assim que você aprende o que o agrada, o que Ele quer que você faça e como lidar com a vida. Veja, o deleite em Deus pode ser adquirido, é um gosto adquirido, como dissemos. Como você faz isso? Quais são algumas maneiras práticas de crescer em deleite pela palavra de Deus? Eu vou passar algumas ideias aqui e depois você pode meditar mais sobre isso. Primeiro, peça a Deus que lhe dê maior deleite nele e em sua palavra. Se você quer se alegrar mais em Deus, está pensando, nossa, Nesse se alegra na palavra, e o salmista se alegra na palavra, e Jeremias se alegra nela. Como eu posso me alegrar também? Para mim é um fardo, é um dever. Eu tenho que ter meu tempo a sós com Deus, é assim que me sinto. Talvez você esteja pensando isso. Peça a Deus que lhe dê maior deleite nele e em sua palavra. Segundo, peça a Deus para mostrar o que pode estar estragando seu apetite por ele. Uma maneira de fazer isso é perguntar: no que eu me deleito? Então seja honesta. A verdade é que, se você se deleita no Instagram, ninguém precisa te forçar a passar tempo olhando as postagens dos outros, porque você se alegra com isso, certo? Se você se deleita no Facebook, você não acha um sacrifício ficar verificando as atualizações de status, fotos e mensagens dos amigos. Você se alegra com isso. Não é nenhum esforço, muito pelo contrário, é um prazer acessar o Facebook, o Instagram ou qualquer que seja a mídia social que você usa. Eu fico envergonhada de dizer quantas vezes alguns dias eu checo o Facebook. Eu nem sou uma grande usuária do Facebook, mas eu sigo alguns amigos lá. Vira e mexe, eu sinto aquele impulso para abrir o meu Facebook. E se eu me alegrasse na palavra de Deus de tal maneira que, ao longo do dia, eu estivesse sendo atraída de volta para ela? Você vê o que significa se deleitar em algo? Se você se deleita em livros, você vai investir dinheiro para comprá-los e encontrar tempo para lê-los, certo? Aquilo que ninguém precisa te forçar a fazer é aquilo em que você está se deleitando. O problema é que, se você está preenchendo sua vida com prazeres temporais e terrenos, é possível que você perceba que estragou seu apetite pela palavra de Deus, pelas coisas eternas, que você tem uma capacidade diminuída de se alegrar em Deus. Essa é uma das razões, por sinal, que o jejum, seja do que for, pode ser uma disciplina útil. Não é para te tornar mais espiritual, mas apenas para te dar uma chance de cultivar um maior apetite pelas coisas que realmente importam e dizer não
por um período de tempo, a coisas temporais ou terrenas, para que você possa cultivar maior deleite e apetite pelas coisas de Deus. Terceiro, se você quer cultivar o deleite pela palavra de Deus, procure maneiras de manter a palavra de Deus diante de você. Uma amiga me disse recentemente: se você viesse à minha casa, encontraria versículos afixados no banheiro e acima da pia da cozinha, onde eu abro o meu armário do café. Então ela me contou sobre um mural que eles têm na mesa da cozinha, onde eles colocam versículos que as crianças dela estão decorando na escola dominical. Ela disse: temos escrituras espalhadas por toda a casa e eu mantenho a palavra de Deus sempre diante de mim. Essa é uma maneira de ajudar a cultivar o deleite na palavra de Deus. Eu estava conversando com outra amiga recentemente que estava me contando como, quando ela era uma mãe jovem, parecia muito difícil encontrar tempo estendido para a palavra de Deus. Seu dia estava simplesmente cheio de coisas relacionadas aos filhos e outras demandas e necessidades das pessoas. Ela disse que finalmente teve que reajustar suas expectativas sobre como deveria ser um tempo diário a sós com Deus. A maneira como ela fez isso foi determinando pela manhã ler ao pelo menos um pequeno trecho das Escrituras. Ela disse que, às vezes, era apenas um salmo, alguns versículos do Novo Testamento ou uma página de um livro devocional. Ela me escreveu: em um pequeno pedaço de papel, eu anotava um versículo que falava ao meu coração ou me encorajava, e eu colocava aquele pedaço de papel no bolso. Durante o dia, eu o tirava para refletir sobre ele, perguntar ao Senhor sobre ele, pedir-lhe que me mostrasse como aplicar aquilo à minha vida. Havia momentos em que eu estava realmente lutando ou no meio de uma situação frustrante, e eu pegava aquele pedaço de papel com o texto e imediatamente era lembrada da verdade que Deus havia impresso no meu coração naquela manhã. Eu podia ler aquele pedaço de papel e ter um momento de adoração no meio da lavanderia ou enquanto estava na cozinha preparando o jantar. E isso trazia uma mudança literal na minha mente e coração, à medida que eu era refrescada pela palavra vivificante que estava lendo. Veja, ela aprendeu a meditar na palavra de Deus, dia após dia. Procure maneiras de manter a palavra de Deus diante de você. Pode ser pedaço de papel no bolso, talvez coisas em um mural. Eu tenho, em quase todos os cômodos da minha casa, talvez em todos os cômodos, escrituras, versículos emoldurados, pequenos papéis em bancadas, quadrinhos nas paredes. Eu preciso dessas lembranças dos caminhos e da palavra de Deus para me ajudar a cultivar um apetite por sua verdade. Quarto, e tendo essas coisas diante de você, não as ignore, mas concentre conscientemente sua atenção e os seus pensamentos em Deus e em sua palavra. Medite dia e noite. Jonathan Edwards disse: devemos nos esforçar para aumentar o apetite espiritual, meditando sobre objetos espirituais. Coloque a palavra diante de você e não apenas se acostume a tê-las como pano de fundo. Pare e pense e medite sobre o caminho e a palavra de Deus. O que me vem à mente quando estou falando agora é que, na entrada do escritório do ministério, há um globo do mundo e há uma fonte que cai sobre aquele globo. Ao redor das 4 bordas do globo, há textos de escrituras sobre a glória do Senhor cobrindo a terra como as águas cobrem o mar. Colocamos escrituras assim na frente do nosso prédio e em diferentes lugares pelo prédio, porque queremos nos lembrar constantemente ao entrar e sair deste local de trabalho de meditar na palavra de Deus. Quando eu entro no prédio, às vezes, eu passo pela fonte e nem sequer penso nela. Mas,
Muitas vezes, porque aqueles versículos estão lá, eu paro e pelo menos tenho o pensamento passando pelo meu coração e às vezes paro para ler novamente as Escrituras. Senhor, faria a sua glória cobrir a terra como as águas cobrem o mar? Essas são coisas que nos fazem voltar nossos corações e atenção para a palavra de Deus. À medida que meditamos nela dia e noite, isso não significa literalmente que temos a Bíblia aberta dia e noite. Embora eu goste de ter a Bíblia sempre ao alcance de onde eu estou. E com um iPhone é fácil. Eu sempre posso ter as Escrituras diante de mim. Se eu tiver alguns minutos extras, aqui ou ali, posso estar meditando na palavra de Deus. Como fazer isso? Em quinto lugar, temos algumas sugestões sobre meditação. Primeiramente, você tem que ler. Você não pode meditar em algo que não tenha em seus pensamentos para começar. Comece lendo. Leia a palavra com atenção. Leia em oração. Faça perguntas enquanto lê. Sugiro as seguintes reflexões enquanto você lê. Anote quaisquer observações ou perguntas ou conclusões que você tenha sobre essa passagem. Considere as seguintes perguntas. O que está enfatizando? Qual é o ponto principal? Como você resumiria este texto? Quais contrastes você nota? Quais são algumas das características das pessoas justas, etc. Eu faço essas perguntas e encorajo você a fazer perguntas enquanto lê a palavra de Deus. Essas são perguntas que você pode aplicar a outras passagens das Escrituras, mas leia primeiro. E reflita sobre a passagem que você leu. Contemple, saboreie. A palavra meditar, na verdade, tem a ver com murmurar, com balbuciar. Você está meio que dizendo em voz baixa, você está vocalizando, pensando, refletindo. Aqui eu apenas enfatizaria que precisamos de momentos em que damos à palavra de Deus não apenas um olhar casual, mas um olhar intenso. Estamos buscando explorar suas profundezas. Estamos procurando encontrar o ouro que está sob a superfície. Eu tenho feito isso por semanas agora, por muitas semanas com o Salmo 1. Recentemente, nesta manhã, encontrei novas coisas neste salmo que não tinha visto antes. Isso me lembra aquelas de vocês que vivem aqui em Michigan. Temos muitas praias lindas aqui. Uma das coisas que eu gosto de fazer é procurar vidro na praia. Algumas de vocês sabem do que eu estou falando. Lembro-me do verão passado, andando pela praia do Lago Michigan. Eu estava sozinha no lago um dia e eu estava procurando vidro na praia. Muitas vezes é em pedaços pequenos. Eles estão meio que enterrados na areia e você tem que olhar com atenção. Muitas pessoas simplesmente caminham pela praia, como eu já fiz muitas vezes, e nunca veem o vidro na praia. Se você não está procurando, olhando com cuidado, você tem que manter os olhos baixos, ir devagar, ser intencional. Se você olhar dessa forma, você frequentemente encontrará verdadeiros tesouros. É assim que precisamos refletir sobre a palavra de Deus enquanto meditamos nela. E revise-a. Continue voltando a ela, medite sobre ela, memorize a palavra de Deus, para que quando precisar dela, você a tenha sempre com você. Isso não significa que você tenha que memorizar longos trechos ou partes, embora isso seja ótimo se você conseguir, mas talvez apenas memorize um versículo ou dois para manter em seu coração. Você a mantém consigo. Se não meditarmos dessa maneira, esqueceremos, não é? Quantas de vocês podem se lembrar da mensagem que ouviram na igreja no domingo? A esposa do pastor está aqui hoje e eu tenho certeza que ela se lembra. Mas acho que é constrangedor, provavelmente, para a maioria de nós dizer:
Eu não lembro o que eu ouvi há 2 dias. Você se lembra o que leu no seu tempo a sós com Deus ontem? Está meditando sobre isso? Veja, se você apenas vai e ouve, ou vai e lê, mas não volta a isso em seu pensamento, você vai esquecê-lo. Então, revise-o. Responda ao que você leu, ao que você meditou. Aplique isso em situações da vida real. Aconselhe o seu coração. Uma das minhas amigas queridas ao longo dos anos, que agora está com o Senhor, é uma mulher chamada Evelyn Christensen. Você talvez já tenha ouvido o nome dela ou tenha lido alguns dos seus livros. Um dos meus tesouros que eu mantenho em meu escritório é um quadro, que eu estou segurando agora, e eu vi isso depois que Evelyn faleceu. Ela era uma mulher da palavra, uma mulher de oração. Ela amava o Senhor, ela se alegrava em sua palavra. Dia e noite meditava nela. Depois que ela faleceu, eu vi uma foto da Bíblia dela. É uma foto que eu emoldurei. Eu a mantenho na minha mesa porque eu quero ser lembrada do que é meditar e se deleitar na palavra de Deus. Ela está marcada. Há destaque em amarelo, rosa, azul e roxo. Tem tinta, caneta vermelha, caneta preta e caneta azul. Ela escreveu nas margens, ela escreveu em cima do texto, está por toda parte. Aqui está uma mulher que durante anos viveu na palavra de Deus. A própria Bíblia dela é um testemunho do seu deleite na palavra. Isso não significa que, se a sua Bíblia não estiver toda marcada, você não ama a palavra de Deus. Mas acho que isso é um grande exemplo visual. Aqui está uma mulher que não colocou todas essas marcas na primeira vez que leu essa passagem, que por acaso é Lucas 24 e João 1. Essas foram passagens que ela revisitou repetidamente. Ela meditava, anotava como Deus lhe falou, escrevia orações, destacava coisas que, de forma especial, falaram ao seu coração. Essa é uma pessoa que se deleita na lei de Deus e medita nela dia e noite. O apóstolo Paulo disse no livro de Colossenses, capítulo 3, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Ouça, o que conversamos, sobre o que cantamos, o tipo de música que gostamos. Isso revela o que está em nossos corações. Nossa fala é o transbordamento do que está em nosso coração. Essa passagem diz para deixar a palavra de Cristo habitar em você, deixar que ela tenha um lar em seu coração, deixá-la habitar em você ricamente. É isso que deleitar na lei do Senhor, meditar nela dia e noite significa. Ela está preenchendo você. Você volta a ela repetidamente. Não é apenas um relacionamento casual com a palavra de Deus. É um relacionamento profundo, íntimo e rico com a palavra de Deus. Se a palavra de Cristo está habitando em nós ricamente, se estamos meditando nela dia e noite, o que vai acontecer? Haverá um transbordamento. Falaremos uns aos outros sobre as coisas de Deus. Quantos cristãos têm conversas, até mesmo na igreja, e nunca falamos sobre Deus? Não falamos sobre o que Deus está fazendo em nossas vidas, o que Ele está dizendo a nós através da sua palavra. Com que frequência você ouve ou tem conversas com outros cristãos? Deixe-me compartilhar com você o que Deus me disse através da sua palavra esta manhã. Se a maioria de nós tivesse essa conversa com alguém, eles olhariam para nós como se estivéssemos falando em outro idioma. O que você está falando? Leu a palavra de Deus esta manhã? Ou talvez tenham lido, mas não têm a menor ideia do que foi, porque não têm meditado na palavra de Deus, se deleitado nela.
Quando a palavra de Cristo habita em nós ricamente, falamos uns com os outros, cantamos salmos, hinos e cânticos espirituais juntos, de forma corporativa, com o povo de Deus. Como é diferente o apetite que a maioria das pessoas, até mesmo muitos dos cristãos hoje, têm em relação à música e a conversas? Veja o Facebook. Se você fosse julgada com base na sua conta do Facebook ou na sua conta do Instagram, onde está o seu coração? No que você se deleita? O que você ama? O que você diria? Se você fosse pegar apenas o que você falou ao longo de uma semana inteira, o que isso diria sobre no que você se deleitou? O que isso diria sobre no que você tem meditado ou pensado? Se você está trabalhando em um projeto de casa, remodelando sua cozinha, você vai falar muito sobre isso, não é? Você vai dizer que tipo de bancadas você gosta, ou o que você acha disso ou daquilo, ou quem fez aquele trabalho para você e fez um bom trabalho. Isso é o que você vai estar conversando, porque é no que você está meditando. Claro, não há nada de errado em ter um projeto de casa, remodelar sua cozinha, falar sobre outras coisas, mas se passamos horas e dias e semanas sem conversa ou com pouca conversa sobre as coisas de Deus, isso é uma pista de que a palavra de Cristo não está habitando ricamente em nós. Se a palavra de Cristo não está habitando em nós ricamente, eu te digo o que irá habitar: o conselho dos ímpios. Sua mente e o seu coração vão ser preenchidos com alguma coisa. Você quer preenchê-los com a palavra de Deus, mas diz: eu não tenho tempo para um desafio diário de leitura da Bíblia. Ouça, você tem tempo para o Facebook? Você tem tempo para novelas ou séries? Você tem tempo para filmes? Você tem tempo para entretenimento? Você tem tempo para ler outros livros? Você tem tempo para folhear revistas? Você tem tempo para esportes? Talvez não tudo isso, mas o fato é que temos tempo sim para as coisas que nos deleitamos. E aqui está a boa notícia. As coisas com que você gasta tempo são as coisas com as quais você vai passar a deleitar-se. Esse é o meu desafio para você este ano. Deleite-se na lei do Senhor, medite nela dia e noite, e você será abençoada. Essa é Nancy DeMoss Wogemuth em uma série chamada Como Desfrutar de um Feliz Ano Novo, um estudo do Salmo 1. Ao longo da série, apresentamos o desafio de juntas lermos a palavra todos os dias do mês de janeiro. Clique no ícone do WhatsApp no nosso site e junte-se a nós nessa jornada. Ainda dá tempo. www.avivanossoscorações.com. Uma árvore recebe nutrição para que possa dar frutos e nutrir outros. Deus quer que você faça o mesmo. Ele quer encher você com sua palavra para que você possa espalhar essa verdade para os outros. Nancy explicará mais amanhã no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.